Aula 5, montagem da tela efetiva. Lembrando que é muito importante que você que esteja assistindo essa aula agora, lá na nossa playlist do YouTube, ou você próprio que está aqui ao vivo conosco, não assista essa aula sem ter visto as anteriores, certo? Principalmente as 3 primeiras. Eu sei que a vontade de vir para a tela, para já clicar, para já apertar o botão, é grande, mas se você fizer isso sem o devido conhecimento, esse conhecimento não gerará segurança e você virá para frente da tela inseguro e não vai rolar. Isso aqui não é análise gráfica, isso aqui não é análise técnica que você aprende no final de semana. Você precisa de muita dedicação para fazer isso aqui acontecer, certo? É uma leitura, eu não vou chamar ela de avançada, mas é uma leitura que exige uma dedicação que é superior aos métodos tradicionais, certo? Então, vamos lá. Vamos começar montando essa tela desde o começo. Eu queria, já de antemão, dizer que não, se vocês quiserem fazer em paralelo comigo, podem fazer, mas que não se preocupem com isso, porque tanto a aula quanto o arquivo da tela, certo, será enviado para vocês lá no grupo, certo? Mas não tem segredo nenhum, certo? A tela base tem que conter o livro de ofertas. Essa é a tela base, né? Ou seja, isso aqui é obrigatório de ter na tela. Livro de ofertas, Superdom e histórico de negócios, ordem original, certo? Depois, ranking de corretora 1, ranking de corretora 2, ranking de corretora 3. Então, a gente tem uma, duas, três, 4 ferramentas. Para o livro de ofertas, ferramentas, livro de ofertas. Abrir o livro de ofertas, vamos clicar aqui, ó, propriedades do livro. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os agentes monitorados. Eu vou fazer um exemplo para que vocês entendam a didática de como identificar que esses agentes são monitorados. E se vocês quiserem fazer o exercício de fazer para todas as corretoras, fiquem à vontade, eu acho excelente vocês fazerem esse exercício, certo? Então, o que que a gente tem que ver aqui? Eu vou abrir um histórico de negócios, vou colocar na aba Evolução no Tempo, vou habilitar Propriedades, vou colocar aqui, por exemplo, o dia de ontem, 28 de 10 a 17. Todas as corretoras, visibilidade, seleção e mostrar tabela e gráfico ambos. E aí, o que que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar, vou botar aqui na escala alfabética, e eu vou olhar o que a gente chama de perfil de fluxo do participante. Vamos pegar a Ágora, por exemplo. A Ágora, ela enviou ordens da hora que o mercado abriu à hora que o mercado fechou, mas a gente vê muito zigue-zague. A gente vê quedas abruptas, a gente vê subidas, depois quedas abruptas. Me parece ter um algoritmo aqui dentro. Qual é a característica do algoritmo? Quando você olha para a escala de tempo e a escala de preço, você vê que não há espaços entre a execução das ordens, porque isso demonstra o que a gente chama de reocorrência da ordem, certo? Então, vamos tentar achar um exemplo desse contrário, né? Vamos pegar aqui, pronto, aqui o Banrisul, certo? Isso aqui não é perfil de fluxo que a gente deseja. O cara envia, quando a gente vê essa linha vertical assim, ó, em 90 graus, quer dizer que ele enviou
uma única ordem para o mercado, depois enviou mais uma, depois ficou parado um tempão, enviou mais uma. Não é isso que a gente quer, certo? Agora vamos pegar um exemplo do que a gente deseja. Pronto. E isso aqui é um perfil de fluxo ideal. Você percebe que na fração de tempo, se você olhasse aqui segundo a segundo, minuto a minuto, você não consegue ver aquela linha reta que a gente viu lá em Banrisul, certo? Então você vê que todo momento tem ordem desse cara entrando no mercado. Esse é um participante que a gente quer privilegiar, monitorar, certo? Eu não estou falando que é o Goldman em Prio, não é essa a questão. A gente está dando um passo para trás agora. Eu estou falando de uma maneira geral, certo? Então você tem que ir um a um e olhando o jeitão dessa curva. Banrisul não é, BGC eu já também não colocaria, BTG nem pensar, certo? Percebe como a teoria bate com a prática aqui, bem legal, abrindo esse parêntese bem importante. Lá na aula teórica, eu disse o seguinte, que a decisão desse cara, que tem poder de deslocar preço, ela é macrofundamentada, portanto, ela vem de fora da tela. Quando ele senta na frente da tela, a decisão já está tomada. A pessoa física é o contrário, ela toma a decisão com o que acontece na tela, certo? Olha a diferença quando um cara já está com a decisão tomada e só faz executar as ordens, e quando a decisão é tomada na frente da tela. Ele está comprado, daqui a pouco ele está vendido, daqui a pouco ele zera tudo, daqui a pouco compra tudo de novo, daqui a pouco zera tudo de novo. É o famoso boneco de posto, né? Então você tem que ir um a um, e o que você identificar como ordem recorrente ao longo do tempo, preferencialmente durante uma boa parte, se não todo o pregão, você pinta de azul. Para pintar de azul, você vai clicar aqui, propriedades, agentes, corretoras monitoradas, vai selecionar, clicar em monitorar corretora, escolher uma cor, eu normalmente escolho azul, mas pode ser qualquer cor, certo? E vai mandar colorir somente a corretora, para não ficar colorindo ali inteira, senão vai ficar muito pisca-pisca, vai cansar sua mente. E aí você vai um a um fazendo isso. Por exemplo, Master Corretora, nem pensar, certo? Merrill, bacana. Morgan, bacana também. Nova Futura, nem pensar, né? Olha aí a doideira. Não investe, nem pensar. E aí você vai marcando um a um. É importante revisar isso de tempos em tempos. Eu, por exemplo, faz um tempinho que não faço esse trabalho aqui e não estou identificando nenhuma novidade, tá? CM Capital, Genial, não tem nenhuma novidade. Itaú me parece que é misto, né? Tem algumas pessoas físicas aqui, mas o algoritmo me parece que não está muito presente. JP, um algoritmo muito gostosinho aqui, certo? Essa leve pode ser também uma algoritmo, ó, a leve, mas já está marcada ela, né? Mercantil, nem pensar, ó, uma única ordem no dia. Então, esse é o primeiro trabalho que você tem que fazer. Marcou, identificou as corretoras que têm perfil de fluxo, vem aqui no livro de ofertas, propriedades, corretoras monitoradas e marca todas elas. Aqui, por exemplo, eu tenho marcadas essas aqui. E aí, propriedades do livro, visibilidade, esse campo aqui, ó, livro de ofertas. Esse campo horário, ele vem marcado, a gente não precisa dele, você pode tirar ele, certo? E esse campo do ID da ordem também. É até novidade isso aqui, nem sabia que isso aqui estava aqui. Certo? E aí está pronto o livro de ofertas. Superdom. Propriedades do livro. Primeiro vamos mostrar onde é que abre o Superdom, né? Ferramentas.
negociação, na verdade, Superdom, certo? Eu gosto de deixar ele limpo, ou seja, aqui em visibilidade, eu deixo só a conta, a coluna resultado, o painel de negociação e compra e venda a mercado. E aqui tem a opção de você mostrar o resultado se você quer financeiro, percentual, cada um escolhe aí, certo? Agora vamos para as configurações um pouco mais avançadas. Aumentar a fonte, deixar aí do tamanho da sua tela, certo? O botão, aqui em avançado, ó, o meu está até errado. O botão zerar tem que ser cancelar todas as ordens e zerar. Porque quando você clicar em zerar, ele, além de eliminar a posição, ele também vai cancelar as ordens, o que é recomendável, certo? A execução precisa ser one-click trading, porque a gente precisa dessa efetividade. O que, que é isso? Quando você coloca o mouse em cima do Superdom, a ordem já está lá pré-posicionada, é só você dar um clique. Não é recomendável, diferentemente do operacional do índice, da gente agredir o mercado, da gente comprar a mercado e vender a mercado. O mercado de ações é mais lento e ele nos permite ser um pouco mais estratégico e ser mais seletivo a preço. Então, o ideal é que você posicione a ordem pelo Superdom. Certo? Aqui eu deixo centralizar inteligente, tudo, o resto tudo padrão aqui. Certo? Sempre dá um OK para gravar as modificações, certo? Eu vou dar um cancelar porque o meu já está pronto, certo? Mas você sempre tem que dar um OK aqui. Histórico de negócios, ordem original. Lembrando, o histórico de negócios, que é ferramenta, histórico de negócios. Vocês têm várias versões, certo? A versão raiz, a mãe, é a negócios, aonde mostra, vou colocar aqui um pouco mais para trás para a gente poder ver. 28. Onde vai mostrar quantidade, valor, comprador, vendedor e, aqui não está mostrando no meu, o agressor, certo? Agressor e agente agressor. Deixa eu colocar de volta aqui. Então, agora você tem a informação de quem agrediu o mercado, ou seja, lembrando um pouquinho da teoria. Tem o Inter querendo comprar no 48,50 100 unidades, a XP querendo vender no 49,14 100 unidades. Esse cara aqui é um terceiro personagem que vai lá e abocanha uma dessas duas ofertas. Se ele abocanhar a oferta da compra, significa dizer que o vendedor foi quem estava de fora e consumiu a liquidez da compra. Se ele abocanhou a liquidez da venda, quer dizer que foi um comprador que estava do lado de fora e abocanhou essa venda. Uma sequência de agressores compradores consomem liquidez na venda e faz o mercado subir. Uma sequência de agressores vendedores consome a liquidez da compra e faz o mercado cair. Beleza? E aí, antigamente era assim que a gente via, até a Nelógica lançar o que a gente chama de ordem original. O que é ordem original? Aqui a gente vê quem comprou, quem vendeu. E a gente tem a identificação do agressor. Comprador, portanto, quem estava de fora foi alguém pela Ágora. Aqui ele já mostra isso direto. Quem comprou, que é quem importa, é quem agrediu. Então, ele não mostra o vendedor e, por consequência, essas duas colunas elas se tornam desnecessárias. Essa e essa. Porque ele já está enfatizando quem é o agressor. Então, a gente sempre vai usar a aba ordem original. Certo? Pode ser que as colunas de vocês não estejam nessa ordem. Eu gosto de usar valor, quantidade,
comprador e vendedor. Eu acho que o comprador vem aqui antes, padrão da analógica, é alguma coisa diferente aí. Se vocês tiverem aberto aí, você vai ver que está diferente. É só arrastar. Eu gosto de ver comprador e vendedor do lado, quantidade e o valor. Tem uma coluna também de hora que eu tiro, porque ela é desnecessária. Essa coluna aqui, ó, de data, eu tiro ela também, certo? E você tem que fazer a mesma pintura dos agentes monitorados que você fez no livro. Então, você vai abrir um livro aqui do lado, certo? Tira um print dessa tela e depois vem aqui marcando exatamente os mesmos agentes que você fez naquela análise anterior. Tem que fazer uma marcação para o livro e uma marcação para o histórico. Não tem como fazer as duas juntas, tá? Beleza? Depois, a gente tem uma evolução no tempo. O que é evolução no tempo? É você abrir o histórico de negócios e colocar nessa aba aqui chamada evolução no tempo. Eu vou colocar um outro dia só para a gente ver dados. Aqui, quais são as propriedades que a gente vai fazer? Você vai colocar, você vai fazer uma duplicação, né, desse histórico de negócios para poder pegar a mesma marcação, senão você vai ter que fazer a marcação de novo, certo? Para facilitar, você pode fazer as marcações aqui, ó, na geral, configurações, que aí você só faz uma vez. Eu acho que é aqui em negociação, deixa eu ver onde é que é. Ferramentas, aqui, ó, histórico de negócios, ou seja, o que você marcar aqui vai marcar para todos os históricos de negócios, e aqui no livro, o que você marcar vai marcar para todos os livros, certo? E aí você só faz uma vez. Aqui, na evolução do tempo, a gente precisa ter as corretoras monitoradas, visibilidade, a gente quer ver só corretora, volume, quantidade e média. Eu, como estou usando o Scalper Pro, eu tenho mais informações adicionais. Mas, cara, até um ano atrás eu não usava isso para operar e funciona. Tem operador que usa, que lê fluxo olhando o Profit Pro e consegue fazer trade, aliás, muito bem, por sinal, sem precisar dessa informação. Então, não se preocupem com isso, não criem esse bloqueio achando que vocês precisam pagar aí cento e tantos reais por mês no Pro, que não precisa, certo? Então, aba corretora, volume, quantidade e média. No caso de vocês, vocês não têm essa função destaques. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você vai ter que fazer uma janela de compradores. Eu costumo deixar 3 participantes. Aí eu venho aqui, duplico essa janela e ranqueio ao contrário para ver os 3 maiores vendedores. Então, você vai ficar com 2 janelas. No meu caso do Scalper Pro, a gente tem a função destaque que já faz isso automaticamente. Mas não se preocupem, é o que eu te falei. Até 6 meses atrás, um ano atrás, eu usava desse jeito aí que eu estou falando para vocês, que é criar 2 janelas. Certo? Aqui, esse times em 3, esse ranking precisa ficar em 2 dias. E aqui você vai duplicar esse ranking, colocar aqui do lado e vai colocar um dia. Certo? Depois você vai pegar esse daqui, duplicar, e vai colocar em cima ou do lado um de 30 minutos. Que é basicamente vir aqui, ó, e mudar para 30 minutos. Então, o que é que você pode fazer? Você vem aqui, duplica, coloca ele aqui em cima e muda para 30 minutos. Esse aqui não precisa ter os dois, né? Porque você vai procurar o player. Então, eu costumo deixar ele grandão assim, ó. E aí eu vou procurando o player na mão, no dedo, né? No olho mesmo, né? Digamos assim. Certo? Essa é a tela base. Se tiver mais espaço na sua tela, você pode colocar uma grade de cotações
onde você vai ter informações contextuais. Eu deixo aqui, por exemplo, o índice e o Ibovespa, para a gente ter uma noção de como está o mercado. O mercado, por exemplo, agora nesse exato momento, o mercado 9h40 da manhã, 1.170 pontos de range de 2.520. Eu gosto, isso é uma discussão que a gente vai ter, mas se vocês focarem muito no mercado de ações, e eu acho que vai acabar acontecendo, eu gosto de deixar o operacional do índice como secundário para o dia que ele está grande, para o dia que ele está super grande. Então, a gente pode vir aqui, ó, colocar uma segunda grade, essa aqui está no dia, e a gente pode vir colocar uma segunda grade, por exemplo, nos 60 minutos da vida, e entender, por exemplo, que o índice, nos últimos 5 dias, anda 300 e poucos pontos, e já andou 1.000 e pouco. Parece que hoje é um dia que o negócio está diferente. Então, eu gosto de privilegiar o operacional do índice em dias como esse. Se abriu aquela primeira hora, e o mercado está ali dentro do que já faz, é uma consolidação, não é isso? Para que diacho você vai operar índice desse dia? Então, podemos criar um critério desse. Vai reduzir um pouco o operacional no índice, vai permitir que você fique focado no operacional do índice, e você pode ter uma segunda tela ou uma tela do lado, depende do tamanho da sua tela, com o operacional do índice, que é o David, no caso de quem está adquirindo o Connect Pro, vai ter o David Pro, que vai estar aqui do lado, certo? E isso já é para o operacional de futuros, certo? Aqui tem uma ferramenta de seleção de ações, então, a ação do dia hoje selecionada para a gente monitorar, daqui a pouco a gente vai fazer a análise dela, é PRIO 3, baseado naquela aula de seleção que nós fizemos na aula anterior. Eu vou aqui, ó, na gravação do vídeo, em algum lugar aqui de cima, aqui, ó, se você chegou até aqui e não sabe fazer seleção de ações ou quer revisitar, eu vou colocar o link aqui em cima, aqui, ó. Só clicar aqui e assistir a aula de seleção, certo? Essa ferramenta será passada para vocês no grupo lá de ações, certo? Vocês vão ter acesso a ela, uma aba de posição e uma aba de ordens. Eu sou operador antigo, então eu gosto de ter uma visão de que eu estou zerado no mercado. Eu me lembro que quando eu comecei, a gente fazia isso ligando para a corretora, porque não tinha essa informação. Só, eu quero saber se tem ordem minha pendurada aí na bolsa. Aí o cara dizia, não, não tem ordem pendurada não. Eu falei, beleza. Todo dia que eu terminava os trades, eu ligava para a corretora. Até o dia que eles botaram essas informações direto na plataforma. E aí eu não precisei mais ligar para a corretora, certo? Esse Times in Trades aqui esse ranking aqui é para a operação em futuros, tá? Ele não tem relação com o mercado de ações. É basicamente isso, gente. Beleza? Aula de montagem da tela encerrada. Agora a gente vai para a preparação do dia. Quero encerrar esse bloco, são 9h45, o leilão está apenas começando ainda, para abrir para perguntas aí. Fiquem à vontade. Está sendo gravado, né, Davi, todo esse conteúdo, porque assim, Sim, está sendo. foi bem rápido, entendeu? E eu não consegui acompanhar tudo. Sendo gravado, eu consigo fazer com mais calma. Sim, está sendo gravado e vai ser disponibilizado até o final do dia de hoje na playlist. Tá? Deixa eu enxugar minha mesa aqui, que minha água derramou tudo aqui. Uma outra pergunta, vamos dar um exemplo. Eu Uhum, tiro assim a tela anterior, aí um exemplo, eu quero salvar. Eu venho, faço um salvamento lá com aquela opção lá, Profit, né, lá naquele ícone, Profit. uhum. Pronto. Aí vem importar, exportar configurações. E aí eu faço o quê? No caso, eu coloco o nome para poder saber Qual é o seu diferenciar. E depois desejo? Você está tentando fazer o quê quando você está me explicando isso?
Pronto, a minha intenção é ter duas telas. As informações Beleza. antigas para Sua mim intenção é ter. ter duas telas. Para ter duas telas, você precisa vir em Workspace e salvar esse workspace como? Eu tenho, por exemplo, dois workspaces, um chamado David, que vocês já sabem qual é, ao lado da cooperativa atual, e esse workspace que a gente está vendo aqui são ações. Se eu clicar aqui, vai virar para o David. Se eu clicar aqui, vira para essa tela que a gente está vendo. Então, não é É isso. apenas você exportar, você tem que criar os workspaces. Certo? Então, depois que você fez essa tela inteira, você vem aqui, salvar o workspace como e dar um novo nome para ela. Dessa forma, você vai ter todos os seus operacionais divididos por áreas de trabalho, dividido por workspaces, por espaços de De trabalho. trabalho. Isso. Aí, isso é para você separar. Aí você fala, Davi, eu quero guardar. Para guardar, você vem aqui, Scalper Pro, desculpe, Salvar. arquivo, importar e exportar configurações. Aí você vai salvar esses dois workspaces num ambiente externo ao Profit, para que Exato. quando você quiser acessar no futuro, ou você trocar de máquina, ou sei lá o quê, você vai lá, pega aquele arquivo e bota de volta. É isso aí, isso aí. Obrigado, Tá? obrigado. Muito claro. Deixa eu. Me lembrei de uma coisa importante quando eu abri aqui, que eu não sabia, depois eu acabei descobrindo isso. Eu não vou poder mandar esse arquivo da tela para vocês. Por quê? Porque vocês usam o Profit Pro e eu estou usando o Scalper Pro. Essas extensões são diferentes. Eu me lembrei disso agora, que a gente já tinha tentado fazer algumas vezes. Então, qual é o mais correto? O mais correto é vocês assistirem esse vídeo numa velocidade menor, pausando e montando a tela junto comigo. A gente fez isso aqui em 30 minutos. Não vai ter bicho de sete cabeças nenhum para vocês fazerem isso, certo?